Eles tiveram que colocar a Sarah na máquina porque ela não estava respirando direito sozinha. Os organismos mais letais da natureza. Pareceu que ele estava morrendo na minha frente. Eles podem invadir nosso corpo. Foi uma dor insuportável. Desabilitar nosso sistema imunológico. A doença quase sempre é fatal. E nos devorar por dentro. Alguma coisa estava consumindo meu filho e eu não podia fazer nada para impedir. Para quem foi infectado, eles são parasitas assassinos. Família McKinney, Fayetteville, Carolina do Norte. Chelsea Ann McKinney é uma dona de casa de Fayetteville, na Carolina do Norte. Ela tem 2 filhos, Kiona, de 8 anos, e Matthew, de 14 anos. O Matthew estava indo muito bem na escola. Ele ganhou até prêmios no ensino fundamental. E, fora da escola, ele era membro dos escoteiros. Ele era um bom garoto. Eu tinha muito orgulho do meu filho. Matthew é especialmente apegado a seu avô, Alfred. Ele era muito feliz, contente e muito inteligente. Gostava de esportes e gostava de nadar. Eu fui salva-vidas quando era nova e eu ensinei meus filhos a nadar. Eu o chamava de meu peixinho. Após terminar a 8ª série, Matthew está ansioso para aproveitar o verão na piscina. E nem desconfia do perigo que o espreita. Era um dia muito quente e as crianças estavam de férias. Nós fomos até o lago com os filhos da minha vizinha. O Matthew e os outros meninos estavam mergulhando, brincando na lama, pulando na água. Eles estavam se divertindo muito, adorando aquele dia. Após o dia no lago, Matthew vai cedo para a cama. Mas naquela noite, algo assusta Chelsea Ann. Por volta das 2 da manhã, o Matthew estava no quarto dele e me acordou. Ele me chamou porque estava passando mal e com febre e reclamou que o nariz dele estava doendo muito. Eu olhei dentro do nariz dele e não vi nada de estranho. Ele parecia febril, então eu peguei o termômetro. Ele estava com 39,7 graus e eu fiquei muito preocupada. Meus filhos nunca tinham febres tão altas. Chelsea Ann coloca Matthew e sua irmã no carro e parte para o hospital da cidade. Eles checaram a pressão sanguínea, mediram a temperatura e olharam dentro do nariz dele com uma lanterna. Eles disseram que não acharam nada, só um pouco de inchaço nos seios nasais. Eu acho que os médicos estavam pensando que o problema do Matthew era a sinusite. A sinusite é uma infecção que enche as cavidades nasais de muco. Os sintomas incluem dor causada pela pressão e febre. Os médicos não pareciam nem um pouco preocupados. Era um caso comum de uma criança doente. Deram antibióticos e nos mandaram para casa. Pelos 3 dias seguintes, as férias de Matthew são interrompidas. Chelsea Ann fica em casa e aguarda sua recuperação. Matthew estava se sentindo muito mal e cansado. E não conseguia fazer nada. Ele ficava deitado no sofá com febre e ficava irritado por não estar bem. Eu tentava deixar o meu filho o mais confortável possível e fazer tudo o que podia como mãe. Mas ao cuidar de seu filho, Chelsea Ann percebe um novo motivo de preocupação. O nariz e o olho direito dele pareciam inflamados. Estavam inchados, não estavam nada normais. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia por que o rosto dele estava inchando. O inchaço continua. E 2 dias depois, Matthew revela a Chelsea Ann um novo sintoma alarmante. Ele passou a língua nos dentes e então disse: Mãe, meus dentes estão se mexendo. Eu olhei para ele e disse: O quê? No começo eu não acreditei. Eu achei que aquilo podia ser delírio por causa da febre. E ele disse: Estou sentindo. Ele ficava passando a língua nos dentes e dizendo: Meus dentes estão moles, estão se mexendo. Eu fiquei com muito medo. Imediatamente, Chelsea Ann volta com Matthew ao pronto-socorro.
O otorrino continuava achando que era sinusite e tentou drenar os seios nasais. O médico leva Matthew a uma sala de exames e insere uma sonda fina pelo nariz até as cavidades paranasais. Quando ele tentou drenar, estava tudo seco. Não tinha nada nos seios nasais dele. Matthew é internado para fazer mais exames. Enquanto ele e Chelsea Ann esperam por um quarto, ela nota um grande inchaço em suas gengivas. Naquela hora eu vi que os dentes dele estavam saindo do lugar. Tinha um dente desalinhado, quase na horizontal. Ver um dente se mexendo daquele jeito foi muito estranho e preocupante. Os médicos concentram os exames na boca de Matthew. Eles levaram o Matthew para a ala odontológica do hospital e tiraram radiografias dos dentes dele. Depois, quando o dentista foi examinar o Matthew, ele mexeu em um dente e ele saiu na mão do dentista. Tinha pus por toda parte. E ele ficou totalmente confuso porque não achou nada de errado com o dente em si. Ele estava péssimo. Parecia que tinha levado um soco no rosto. Estava inchado e foi arrasador para a gente. Os médicos estavam confusos, não faziam ideia de com que doença estavam lidando. Tudo que eu podia fazer era olhar e chorar. Desesperados para descobrir o que estava destruindo o rosto de Matthew, os médicos fazem uma biópsia do céu de sua boca. Eles coletaram uma amostra do tecido da gengiva. Ele gritava de tanta dor. Eu tive que sair da sala porque não podia ficar lá. Não podia ficar lá impotente, eu não podia fazer nada por ele. Os médicos enviam o tecido para o laboratório. Mas enquanto Chelsea Ann aguarda um diagnóstico, sua impotência se transforma em terror. Eu vi umas manchas pretas na narina esquerda dele, na parte inchada. No começo eu não sabia o que elas eram, mas depois de 1 hora elas ficaram mais tensas. Tinha mais manchas e estavam crescendo. Eu sabia que era carne morta, então fiquei com muito medo. Foi horrível. Eu vi muita morte no Vietnã, mas a gente estava falando do meu neto e ele parecia que estava morrendo bem na minha frente. Alguma coisa estava consumindo o meu filho. Eu não podia fazer nada para impedir. O tecido morto obriga os médicos a tomar uma decisão drástica. À meia-noite, ele é levado de helicóptero para um hospital especializado a 80 quilômetros de distância em Chapel Hill. O Dr. William Shockley é parte da equipe médica que avalia a condição do garoto. O Matthew estava extremamente doente. Tinha uma febre alta. A frequência cardíaca estava acelerada. O pensamento dele estava afetado. Eram manifestações do que nós chamamos de choque séptico. Ou seja, ele podia morrer com a infecção. Esse é o tipo de infecção que exige não só antibióticos poderosos, mas também intervenção cirúrgica. O cirurgião disse que era uma situação de vida ou morte. Que se meu filho não fosse operado naquela hora, ele podia morrer a qualquer minuto. Foi quando eu desmoronei. Eu não estava aguentando mais. Para conter o avanço da infecção, a equipe cirúrgica remove o tecido morto do nariz, das gengivas e do palato de Matthew. Nós cortamos o tecido morto até chegar no tecido que sangra. Quando vemos sangue, é porque o tecido provavelmente não está muito infectado. Os médicos extraem toda a carne em decomposição do rosto de Matthew. Ele estava com gaze cobrindo o lado esquerdo do rosto e o nariz. Era difícil ver quanto eles tinham cortado do nariz dele. E ele tinha perdido 5 dentes. Não 1, nem 2. Tinha 5 dentes a menos.
Quando o Matthew saiu da cirurgia, ele não estava fora de perigo. A gente tinha que achar a bactéria específica que estava causando aquilo. E nós achamos que era provável que fosse uma bactéria comedora de carne. Para ter uma chance de matar a bactéria que está comendo Matthew vivo, os médicos precisam saber exatamente a sua espécie. O especialista em doenças infecciosas, Dr. Tom Bellhorn, assume o caso. A infecção estava se espalhando muito rápido para além da pele. Ele dava sinais de que ela já tinha chegado nos pulmões. E o nosso medo era que ela também pudesse ter entrado no cérebro. Finalmente, o primeiro hospital libera os resultados dos exames. Nós recebemos uma ligação dizendo que eles tinham identificado um certo tipo de bactéria que estava no tecido dele. Era algo chamado Cromobacteria violacea. A Cromobacteria violacea é um micróbio que prolifera em ambientes tropicais e subtropicais. Quando a bactéria infectou o nariz de Matthew, ela se concentrou no tecido mole abaixo da pele. Lá, ela se reproduziu, se espalhou e lançou substâncias que envenenaram suas células. O pus fez o tecido inchar, empurrando os dentes para fora da gengiva. A pele de seu nariz morre e fica preta. As infecções por cromobactéria são muito raras, mas quando acontecem, costumam ser mortais. Desde que a bactéria foi descoberta em 1927, teve menos de 150 casos em todo o mundo. Entretanto, mais da metade deles foi fatal. Assim que nós ouvimos que era a cromobactéria, soubemos que ia ser uma batalha dura. Ela é extremamente rara. Quando eu descobri que era uma bactéria comedora de carne, eu fiquei confusa. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Por que esse organismo raro infectou Matthew é um mistério. Os médicos perguntaram o que tinha mudado na rotina dele, o que ele tinha feito de diferente, onde ele tinha ido. A cromobactéria já foi encontrada em lagos do sudeste dos Estados Unidos. Ao saber disso, Chelsea Ann relembra o passeio ao lago, no dia anterior ao início da doença. Foi a primeira vez que nós fomos no lago e eles brincaram na lama, não só na água, mas na lama. Ele provavelmente entrou em contato com a cromobactéria brincando no fundo do lago. Ela deve ter entrado no nariz dele por algum arranhão. E foi assim que esse processo todo começou. O arranhão foi a porta aberta de que a bactéria aquática precisava. Mas não é o único motivo por trás da infecção de Matthew. Normalmente, essa bactéria não causa infecções em humanos. Então, ficamos preocupados com a possibilidade de que ele não tivesse um sistema imunológico normal. O Dr. Bellhorn pede exames de sangue. Os resultados confirmam que Matthew tem um sistema imunológico enfraquecido. Nós descobrimos que o Matthew sofria de doença granulomatosa crônica. E uma pessoa com esse tipo de deficiência imunológica é incapaz de matar essa bactéria. Foi por isso que ela atacou o Matthew, mas não atacou a minha filha e não atacou mais nenhum dos amigos dele aquele dia, no lago. Para salvar a vida de Matthew, o Dr. Bellhorn dá a ele um coquetel altamente específico de antibióticos intravenosos. Lentamente, as drogas viram o jogo contra a bactéria comedora de carne. Os sinais vitais de Matthew melhoram. Após 4 dias no hospital, os médicos dizem a Chelsea Ann que seu filho vai sobreviver. Eu dei um grande suspiro de alívio. Foi como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. As minhas preces foram atendidas. Uma semana depois, Matthew tem alta do hospital. Os antibióticos destruíram a cromobactéria. Mas os micróbios deixaram uma marca permanente. Eu lembro de ter sonhado com eles dizendo que iam cortar o meu nariz fora. Aí eu acordei e eles disseram que tinham feito isso, e então eu soube que não tinha sido um sonho. 2 anos após a infecção quase fatal, Matthew já avançou bastante no caminho da recuperação. O Matthew fez 5 cirurgias plásticas. 4 delas foram no nariz. Eles pegaram a pele da testa dele, deixaram presa
Aí torceram e prenderam em volta para criar uma nova narina. A ficha só caiu quando eu cheguei em casa. Eu sou novo demais para morrer. Ainda quero fazer muita coisa. Pessoas com sistema imunológico debilitado são ainda mais vulneráveis a essas bactérias e devem tomar precauções especiais. Evitar água doce não tratada e solos úmidos, especialmente em climas tropicais e subtropicais. Eu sou uma das mães mais abençoadas e sortudas do planeta porque o meu filho ainda está aqui. E ele devia ter morrido. Família Gordon, Atlanta, Geórgia. Catherine e John Gordon são recém-casados e moram em Atlanta, na Geórgia. John é o dono de vários bares e estuda direito. Catherine é uma modelo e atriz de sucesso. Eu comecei como modelo de biquínis e passei a atuar fazendo comerciais. O que me atraiu na Catherine é, para começar, a beleza, mas também a energia dela, o entusiasmo, a paixão pela vida. Eu sempre digo que beijei muitos sapos antes de encontrar meu príncipe. Aconteceu tão rápido. A gente ficou noivo 8 meses depois de ter se conhecido. Não foi planejado, mas a Catherine ficou grávida pouco tempo depois do nosso casamento. Apenas um ano após o casamento, Catherine dá à luz a sua primeira filha, Jade. No comecinho, eu achei que estava indo tudo bem, mas logo eu vi que não. E amamentar a Jade doía tanto, tanto, que às vezes eu até chorava. Machucava muito. Mas eu não sabia que não era normal. Por quase um mês, Catherine enfrenta a dor. Uma tarde eu estava amamentando a minha filha e olhei para baixo e vi sangue em mim. Aí eu olhei e vi sangue na boquinha dela também. Aquilo me assustou muito. Catherine marca uma consulta com sua médica. Eu ainda estava indo na obstetra porque eu tinha acabado de ter a minha filha. Eu mostrei os meus seios, ela deu uma olhada e confirmou que realmente eu tinha mastite. A mastite é o resultado de uma infecção no tecido do seio, normalmente causada por uma bactéria comum. Quando o tecido se inflama, ele comprime os dutos de leite, causando dor e secreções. Ela me deu um antibiótico para tratar a infecção. Ela não me pareceu muito preocupada, porque era uma doença comum em mães novas que estão amamentando seus bebês. Catherine segue cuidadosamente as orientações médicas. A mastite passou sem problemas, como ela tinha dito que seria. Mas eu nunca recuperei a minha energia. Eu comecei a sentir que estava com febres baixas e tinha dores de cabeça muito fortes. Ela começou a dizer que não estava se sentindo bem, que estava deprimida, sem energia, nem parecia ela mesma. Na academia, Catherine fica chocada com outra sensação estranha. Eu estava na esteira e senti um formigamento nas pernas. E uma dor forte e latejante no meu braço esquerdo. Eu senti no meu ombro e era muito doloroso. Eu também senti um peso no peito. Ele estava parecendo meio áspero. Parecia uma coceira. Eu cheguei a bater no meu peito, meio que tentando o coçar por dentro. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Mais uma vez, Catherine recorre à sua médica. Eu disse que estava com dor e dormência nos braços e nas pernas. E estava sentindo fadiga. Ela disse que eu tinha fibromialgia. A fibromialgia costuma causar queimação, dor nas articulações e dormência. Sua causa exata é desconhecida, mas ela já foi relacionada à ansiedade e depressão.
Eu senti que ela não estava me ouvindo de verdade, nem ouvindo quais eram os meus sintomas. Ela me receitou alguma coisa para aliviar a dor, um ibuprofeno de venda controlada, mas disse que não existia cura para fibromialgia. As drogas não ajudam Catherine. Ela vive com dores constantes. Então surge um novo sintoma. Eu comecei a ter a sensação de que as minhas costelas estavam saindo do lugar. Era muito doloroso. Frustrada com o diagnóstico anterior de sua médica, Catherine tenta uma nova abordagem. Eu tentei aliviar a minha dor indo em uma quiroprata, porque as minhas costelas pareciam muito fora do lugar. Ela apertou as minhas costas para tentar alinhar a minha espinha. Depois ela me virou de lado. Quando ela apertou o meu peito para tentar alinhar as minhas costelas superiores, eu ouvi um estalo. E então senti uma dor insuportável. Ela estava tentando me ajudar, então eu não quis dizer nada para ela. Eu só fui para casa sentindo muita dor. Desesperada por ajuda, Catherine recorre novamente ao médico. O clínico geral continuou dizendo que era fibromialgia e que eu tinha que aguentar. Mas se a gente somasse todos os sintomas, algo não fazia sentido e ninguém conseguia entender o que era. Para descobrir o que havia por trás dos sintomas, Catherine se consulta com diversos especialistas. Eu vi um reumatologista, um neurologista, um alergologista e um médico de doenças infecciosas. Eu fiz todos os exames e scans imagináveis, mas nenhum dos exames que eu fiz mostrou alguma coisa fora do comum. Nada que pudesse causar alarme. Enquanto Catherine busca um diagnóstico correto, surge um novo e devastador sintoma. Eu ficava confusa no começo. Assim que os meus sintomas surgiram, tinha momentos em que eu não pensava com clareza. Mas isso ficou muito grave. E eu não conseguia nem conectar dois pensamentos. Uma noite eu estava com o John na cozinha e ele me perguntou onde estava a comida do gato. E eu disse, está ali, na despensa, do lado do... Aí eu comecei a falar um monte de palavras embaralhadas. Não fazia nenhum sentido. Aquilo me preocupou muito. Eu achei que tinha alguma coisa atacando o meu cérebro. Meses se passam. Os sintomas misteriosos de Catherine persistem, devastando sua saúde e sua família. Comecei a achar que ela estava louca, que estava tudo na cabeça dela. Eu achei que ela tinha sintomas fracos e que estava exagerando a gravidade deles. Uma noite em especial, ele chegou tarde em casa. Ele estava estudando com um grupo de colegas para uma prova. A casa estava uma bagunça e não tinha nada para jantar. Aquilo virou uma enorme briga. Ele disse... Catherine, você foi em médico, atrás de médico, atrás de médico, e todos eles dizem que não tem nada de errado com você. Eu tinha os meus próprios desafios e responsabilidades. Eu tinha começado a estudar direito. Eu tinha os bares. Estava casado, tinha uma filha. Eu disse, eu não posso te ajudar agora. Você tem que se virar, tem que engolir o choro. Engula o choro. Aquela foi a gota d'água para mim, porque alguns médicos já tinham insinuado que eu podia estar ficando louca. Mas naquele momento eu tinha perdido totalmente o apoio do meu marido. Eu me senti perdida e me senti muito sozinha. 11 meses de dor incessante, luta e dúvidas cobram um preço terrível. Eu estava tão cansada de brigar com meu marido, tão cansada de brigar com os médicos e tão cansada de lutar com meu corpo,
que eu não queria mais viver. Eu decidi que ia dormir naquela noite e que quando acordasse de manhã eu ia tomar um monte de pílulas e acabar com tudo. Eu ia tirar a minha vida. Eu fui dormir e naquela noite eu tive um sonho. Eu ouvi uma voz e ela era tão real. E ela disse: são os implantes e você vai ter que tirá-los. 11 meses antes, no início de sua carreira de modelo, Catherine colocou próteses nos seios. Como eu era modelo de biquínis, o meu corpo era tudo. Então, eu resolvi aumentar 4 números de sutiã. Porque isso ajudou a minha carreira naquele momento. Quando eu ouvi aquela voz, eu soube que era real. Já me disseram que foi o meu corpo falando comigo. Mas eu acredito que foi Deus que falou comigo. Naquela manhã, Catherine entra em contato com a doutora Susan Kolb, uma cirurgiã plástica. Ela ligou e disse que estava com sintomas de fibromialgia. Sintomas de problemas neurológicos. Ela soube do que eu estava falando na hora e perguntou de um sintoma que eu ainda nem tinha mencionado, que era a dor no meu braço. Os sintomas da Catherine eram muito comuns em outras pacientes com problemas sérios causados pelos implantes mamários. Para descobrir se os implantes de Catherine podiam ser a causa da doença, a doutora Kolb precisa examiná-los fisicamente. 72 horas depois, ela submete Catherine à cirurgia. Nós a anestesiamos na mesa e fizemos uma incisão logo acima da dobra inframamária para acessar o tecido cicatrizado em volta do implante. Então nós abrimos e removemos o implante. Eu me lembro de acordar com a doutora Kolb do meu lado, dizendo: Catherine, você não vai acreditar. Seus 2 implantes estavam pretos. Eu não acreditei. Foi nojento. E aí eu entendi. Eu entendi como eles podiam estar deixando minha esposa doente. O fato de eu não ter acreditado na Catherine, de ter duvidado dela, de ter achado que era invenção dela, eu me senti péssimo. Quando eu vi o implante da Catherine, eu soube que era o que a estava deixando muito doente. Estava preto, com partículas flutuando dentro. Os implantes de Catherine são bolsas de silicone que deviam conter uma solução salina transparente. O que quer que estivesse flutuando dentro do líquido escuro estava envenenando Catherine há meses. Nós enviamos o implante a um especialista que relatou a presença de micro-organismos. O fungo principal encontrado dentro dos implantes foi o Aspergillus niger. De alguma forma, os esporos de Aspergillus niger haviam penetrado nos implantes de Catherine e começado a se reproduzir no preenchimento salino. Ao crescer, as colônias liberam toxinas que envenenam o corpo de Catherine. Eu nunca tinha ouvido falar de implantes infectados. É muito nojento e muito assustador saber que tinha um fungo preto no meu corpo. Um fungo letal que podia ter me matado. Mas como os fungos conseguiram entrar nos implantes? A Catherine desenvolveu uma infecção enquanto estava amamentando e os médicos receitaram antibióticos, o que era adequado. O problema é que o uso prolongado de antibióticos pode causar infecções por fungos e bolores. E foi o que aconteceu com a Catherine. Eles também deviam ter receitado antifúngicos. O fungo entrou no implante por uma válvula defeituosa, provavelmente. Uma pequena abertura na vedação da válvula pode ter sido tudo o que o fungo precisou para entrar nos implantes. Com os implantes removidos e os fungos identificados,
A doutora Colby receita um poderoso remédio antifúngico a Catherine, chamado fluconazol. Foi muito difícil. Acho que eu levei um mês e meio para voltar a me sentir normal. 13 anos depois, a infecção rara e debilitante de Catherine não teve nenhuma sequela. Graças a Deus, a minha saúde está ótima, de verdade. Eu faço exercícios, eu jogo tênis, saio com os meus filhos. Eu tenho uma vida muito feliz e saudável. Eu me sinto péssimo por não ter sido um bom marido, por não ter apoiado a Catherine, por ter duvidado dela. É o maior arrependimento da minha vida. Mas eu sei que eu me tornei um marido bem melhor. Assim como qualquer elemento artificial dentro do corpo, implantes mamários possuem um risco muito grande de contaminação. É recomendado que as mulheres com implantes que sentirem qualquer sintoma relacionado aos seios consultem um médico ou um cirurgião para um exame de rotina. Alguns médicos até recomendam a troca dos implantes a cada 10 anos. Sarah Kramer é uma universitária de 19 anos em Eau Claire, em Wisconsin. Ela e sua amiga Rachel acabam de começar o segundo semestre da faculdade. Eu estava fazendo biologia, psicologia, inglês e matemática. Eu gostava muito de biologia porque a gente passava muito tempo fora da sala fazendo experimentos. E era a única aula em que a gente ficava ao ar livre. A gente estudava junto em Eau Claire e a Sarah adorava a faculdade, porque ela gostava de ser independente. É fevereiro. Sarah está passando alguns dias em casa, em Bloomington, no estado de Minnesota, com seus pais Richard e Nancy. Foi ótimo poder ver minha filha. Ela é a mais velha e nós sentimos muita falta dela. A casa estava silenciosa demais. Foi muito legal ver minha família e meus amigos, porque eu não voltava para casa há um bom tempo. Então foi bom pôr o assunto em dia. Chega a hora de Sarah voltar à faculdade em Eau Claire. Mas durante sua partida, algo inesperado acontece. Eu estava no hall de entrada da casa me despedindo da minha irmã e dos meus pais, quando tive uma dor aguda no peito. A dor foi do lado direito do meu peito. Parecia que estava queimando. E eu perdi o ar. Eu disse que parecia que eu estava tendo um ataque cardíaco, o que não é nada engraçado, mas eu não sabia de que outro jeito de escrever porque doía demais. Eu não achei que aquilo fosse nada sério, achei que fosse passar. Sabe, eu tenho 19 anos, era impossível ter um ataque cardíaco de repente. Rachel chega com sua mãe. Sarah vai pegar uma carona com elas até a faculdade. No caminho para a faculdade, ela ficou bem quieta, ao contrário de como ela era normalmente. Foi aí que eu percebi que ela estava sentindo dor. Com o passar dos quilômetros, Sarah sente outro sintoma perturbador. Toda vez que eu respirava, parecia que os meus pulmões não conseguiam se expandir o suficiente para pegar todo o ar que eu precisava. Era como se eu tivesse um peso enorme no peito. No fim, já estava insuportável. Doía tanto respirar que ela estava prendendo o fôlego. Quanto mais profundo eu respirava, mais doía. Eu dobrei o meu corpo porque doía demais. Após 2 horas infernais, as amigas chegam ao campus. Eu só queria ir pro dormitório deitar. A mãe da Rachel abriu a porta para mim e eu caí de volta no banco. Porque àquela altura tinha ficado impossível continuar respirando. Eu não conseguia nem sair do carro sem desmaiar. Tinha lágrimas escorrendo pelo rosto dela por causa da dor. Sem dúvida, ela precisava de ajuda. As amigas levam Sarah ao hospital local. Lá, os médicos a examinam e fazem uma radiografia e um eletrocardiograma de seu peito. Os médicos disseram que eu podia ter uma doença séria. Talvez estivesse com algum problema no coração. Basicamente, eles me explicaram todas as piores hipóteses possíveis. Eu pensei, não pode ser verdade. Após uma espera de 2 horas, o médico volta com o eletrocardiograma.
problema não é no coração, e sim nos pulmões de Sarah. O médico voltou e disse que, segundo o teste, eu tinha pneumonia por micoplasma. Normalmente, a pneumonia é causada por uma infecção bacteriana no interior dos pulmões. Ela pode atacar de repente, preenchendo as menores passagens com bactérias e fluidos, privando o corpo de oxigênio. Eu fiquei aliviada de saber que não era nada tão grave quanto ele disse que podia ser. O médico fez parecer que era um problema rotineiro. Ele disse que era pneumonia por micoplasma e ela só tinha que tomar antibióticos e que ia ficar bem. Sarah volta ao dormitório com antibióticos e um atestado para faltar às aulas. Ela passa os 2 dias seguintes tentando descansar. Eu fiquei esperando os remédios fazerem efeito. Eu ainda sentia muita dor. O meu peito ainda doía muito. Sempre que eu me mexia, mesmo que fosse pouco, eu sentia aquela pontada forte outra vez. Após 2 dias, os antibióticos ainda não aliviaram a dor. Mas Sarah quer desesperadamente voltar a estudar. Ela encara as aulas e se junta às amigas para subir o morro e voltar ao dormitório. Nós duas subimos o morro juntas. Normalmente era tranquilo, mas a gente não estava nem na metade da subida quando ficou quase impossível respirar. Eu estava determinada a chegar no topo para voltar para o meu quarto. Mas eu vi que ia ser impossível. E eu entrei em pânico. Era como se eu estivesse tentando respirar por um canudo. Eu fiquei morrendo de medo naquela hora. Em busca de socorro, a amiga de Sarah consegue parar um carro que a leva para o dormitório. Ela continua lutando por mais 6 dias. Mas cada suspiro é um sacrifício doloroso. Eu queria ficar na faculdade, mas eu acabei cedendo e liguei para minha mãe. Eu ouvi na voz dela que ela estava com medo. Ela disse: "Mãe, você pode vir me pegar?" Nessie leva sua filha de volta ao hospital de sua cidade. Uma imagem de seu peito mostra que a causa da pneumonia se espalhou para os seus 2 pulmões. Aquilo me assustou muito, porque eu já estava tomando remédios. Não fazia sentido a doença ter se espalhado quando eu devia estar melhorando. Ela estava exausta. Ela estava tão cansada de lutar tanto. Respirar era difícil. O especialista em doenças pulmonares, Dr. Alan Brocard, assume o caso de Sarah. Ela estava em condições críticas. A respiração da Sarah estava ficando muito difícil e trabalhosa. Ela estava ansiosa, perdendo fôlego a cada respiração. A vida dela estava em perigo. Nosso tempo estava acabando. Quando eles me disseram a gravidade daquilo, eu não acreditei. Eu tenho 19 anos. Sou nova demais. Para identificar a infecção, o Dr. Brocard pede uma bateria de exames de sangue, urina e escarro. Finalmente, o exame de escarro revela que o perigo não é uma bactéria. O diagnóstico definitivo foi a identificação de um fungo que causa a blastomicose. A blastomicose é causada pelo fungo Blastomyces dermatitidis. Este bolor infestou as cavidades mais profundas dos pulmões de Sarah. Lá o fungo se alimenta de nutrientes e fluidos presentes em suas vias aéreas. Ele se multiplica rapidamente, formando uma colônia. Quando a infecção se espalha, as cavidades são preenchidas com bolor e pus, sufocando Sarah por dentro. Muitas das infecções por blastomyces são derrotadas pelo sistema imunológico sem a necessidade de intervenção médica. Mas, em alguns casos, o fungo passa meses no pulmão sem ser detectado. E quando o fungo se espalha, ele pode vencer o sistema imunológico do hospedeiro em poucas semanas.
Ouvir que tinha alguma coisa crescendo dentro dela foi incompreensível. O Blastomyces é um fungo, não uma bactéria. Por mais que os dois organismos pareçam similares no microscópio, a biologia deles é totalmente diferente. Os antibióticos criados para matar bactérias não têm nenhum efeito sobre o fungo. Para salvar a vida de Sarah, o Dr. Brocard receita um remédio antifúngico chamado anfotericina B. Infelizmente, o quadro era avançado e ela continuou deteriorando. Sem uma intervenção, ela iria morrer de falência respiratória. O Dr. Brocard coloca Sarah em coma induzido e insere um respirador em sua garganta. A vida da Sarah estava em risco. Não tinha margens para erro. E as chances dela morrer eram próximas a 90%. Eles tiveram que colocar a Sarah na máquina porque ela não estava respirando direito sozinha. E foi ficando cada vez pior. Lentamente a droga vira o jogo. Nós sentimos que a Sarah ia se recuperar talvez em uma semana, quando vimos que a necessidade de oxigênio dela estava diminuindo. Quando a infecção diminui, os médicos podem tirar Sarah do respirador e acordá-la. As enfermeiras me disseram, se você quiser trazer música, tocar música para Sarah, por favor, fique à vontade. E quando ela saiu do coma, estava dançando com os ombros e eu comecei a rir. Eu disse, oh, meu Deus do céu. Quando eu vi aquilo, eu soube que ela iria ficar boa. Com Sarah recuperando a consciência, ela e os médicos podem identificar a origem da infecção fúngica. Uma possível fonte da infecção é o rio que ela visitou em sua aula favorita de biologia. Eu disse para eles que estive no rio, escavando o solo, para encontrar alguns insetos. O lugar estava muito úmido, porque tinha acabado de chover muito e tinha muita madeira podre. Como o fungo Blastomyces dermatitidis costuma crescer no solo úmido e na madeira podre, os médicos acreditam que foi lá que Sarah inalou seus esporos. O fungo Blastomyces é encontrado no centro e no sul dos Estados Unidos, incluindo os Grandes Lagos e o Vale de Ohio. São registrados só 8 casos anualmente nos Estados Unidos, mas a infecção também ataca um grande número de animais domésticos. Animais que tenham o hábito de revirar o solo com o nariz são especialmente vulneráveis aos esporos de Blastomyces. Com a blastomicose derrotada, os pulmões de Sarah se recuperaram lentamente. Ela finalmente pôde voltar para casa. Eu sou muito grata por estar aqui. Quero dizer, por ter vencido as estatísticas e tudo. Eu acho que essa experiência fez com que ela valorizasse mais as coisas. Foi um alerta para nossa família de como a vida é preciosa. Versão brasileira Vox Mundi.